A Odete, traficante? A Raquel, assassina? O Ivan vira herói e salva a Raquel da cadeia? Quer entender melhor essa história? Como Odete se tornou traficante de arma? Bom, acompanhe o vídeo até o final, mas antes eu tenho que pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição é muito importante. Sua presença aqui sempre será bem-vinda. Bom, a Odete, ela tem uma empresa de aviação. A que tudo indica, a Odete, ela seria uma traficante de armas internacional. E ela ganharia muito dinheiro traficando armas. Bom, e até hoje ela não foi descoberta. Bom, outro fator muito interessante que iria acontecer é que a Fátima, ela quando fosse desmascarada por Afonso pregasse ela na cama com o César, ela ia se envolver com o Marco Aurélio, ia reunir provas contra ele, ia ficar chantageando Marco Aurélio. E durante uma discussão com Marco Aurélio, a Fátima acaba matando Marco Aurélio. Bom, e aí a Fátima vai para a cadeia. Só que a Raquel, ela querendo livrar a filha da cadeia, ela assume a culpa do crime, diz que foi ela que matou Marco Aurélio e para atrás das grades. Só que o Ivan, que sabe muito bem que a Raquel não foi capaz de fazer isso com ninguém, ele resolve provar a inocência da sua amada. Ele reúne provas e prova que não foi a Raquel que matou o Marco Aurélio. Outro ponto muito interessante que iria acontecer seria a Heleninha. A Heleninha, quando descobrisse que o Ivan ele tem um caso com a Raquel, ela iria se matar. Simples assim. Porque a gente acompanha a trama, a Heleninha é bem insegura, etc, né? E ela ia tirar a própria vida. Outro fato muito interessante que o autor da novela, da primeira versão, Gilberto Braga, ele estava comentando que ele fez umas 20 versões para Vale Tudo até ele conseguir fazer a versão que iria ao ar. Então foi muitas versões, né, gente? Outro ponto interessante seria o nome dos atores seria completamente diferente do que é hoje. Ia ser outra coisa, ia ser outro nome. Enfim, muito interessante, porque ao invés de Odete Roitman trabalhar em uma empresa de aviação, ela seria na real traficante de armas, que vende armas internacionalmente. Só que o autor explicando, ele resolveu tomar essa decisão que girava em torno da corrupção, seria porque ele viu o tema atual da época, né, que era muito dito sobre isso, sobre corrupção, etc. Que inclusive a novela foi muito censurada na época, por causa do tema, teve muita coisa que não foi ao ar. Foi um caos essa novela. Enfim, eu queria acrescentar algo que seria na primeira versão. No caso, essa história toda seria na primeira versão, só que o autor transformou em outra versão, não trouxe essa história. Só que essa nova versão que Manuela Dias está trazendo, ela está modificando muita coisa, e a sensação que eu tenho é que ela está completamente perdida na novela. A história de Sarita, a história de Laís e Cecília, que ela reinventou, ela trouxe novamente, a gente observa que ela está completamente perdida. Ela não sabe o que fazer com a história de Cecília e Laís. E Sarita, ela não sabe o que fazer. Não tem mais nada o que fazer. Ela inventou a ideia de
deixar a Cecília viva, mas ela não sabe o que fazer com a Cecília e Laís, porque na primeira versão a trama que girava em torno de Cecília e Laís era porque a Cecília morreu, a Laís queria a herança que era de Cecília, porque ela tinha direito, já que ela tinha um compromisso com Cecília. Não sei se na época já era permitido uma união entre indivíduos do mesmo sexo. Não sei. Mas o fato é que na trama, na primeira trama, tinha uma briga entre Marco Aurélio e Laís para que ela não reavesse a fortuna, a herança que Cecília havia deixado. Aí ficou a trama toda brigando, Marco Aurélio brigando com ela, para ela não reaver a fortuna. Então tinha algo robusto por trás. Ela até criou um álibi muito interessante, um álibi não, um herando muito interessante em torno da obsessão de Marco Aurélio por Sarita. Só que ela não quis levar isso adiante, eu não sei porquê. Tava até interessante essa história, né? Mas do nada essa história acabou. Fiquei um pouco sem entender. Mas comente o que vocês acham dessa situação toda. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.